Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu postei há pouco tempo atrás que deu bastante comentários. Antes de tudo, eu agradeço a confiança de vocês terem compartilhado, né, a intimidade de vocês. Algumas pessoas colocaram publicamente, outras pessoas me mandaram mensagens inbox. Para mim, não importa, o que importa é essa troca. Eu não tenho como estar acompanhando todas as respostas e dar resposta para todos, né? Porque graças a Deus chegou bastante coisa até a mim. E tem a questão que eu tenho, né, meu trabalho, eu estou estudando, então eu não consigo estar fazendo esse acompanhamento, mesmo porque o ideal é que a pessoa faça uma psicoterapia, né? É claro que numa consulta comigo a gente vai colocando alguns pontos, sim, sempre acontece, mas não tem como. O que eu faço? Eu escuto no geral o que vocês me falam e tento abordar alguns pontos que eu acho que vai tangenciar o interesse da maioria. Então, eu procuro agir dessa forma. Bom, o último vídeo, né, que foi colocado sobre relação abusiva. A gente depois pode até falar um outro vídeo esmiuçando a relação abusiva, mas eu sempre me foco na solução, em como que a gente pode evitar uma relação abusiva. Hoje, na verdade, vai ser uma reflexão, porque isso também dá um vídeo bem grande, mas a gente vai começar a jogar essa ideia, porque é realmente um caminho, muitas das vezes, doloroso, quase sempre doloroso. Teve também alguns homens que me mandaram mensagens, alguns se queixando, que eu falo muito como se fossem só as mulheres, mas, gente, relações abusivas, se vocês forem buscar em qualquer estatística, em qualquer dado, ocorre normalmente do homem para a mulher. Independente de ser uma relação amorosa, pode ser até numa relação familiar, tá? Então, é estatística, a gente acaba falando para a maioria. Mas existem mulheres também que fazem relações abusivas com homens, sim, embora a gente não veja com tanta frequência. Por quê? Porque nós vivemos num país altamente machista. Tão machista que muitas mulheres se negam a dizer que são feministas, porque elas confundem feminista com femista, né? Dá uma olhadinha na internet se vocês procurarem, né? São pessoas que acreditam que o sexo feminino é superior ao sexo masculino. E no feminismo ninguém quer isso. A gente quer ter direitos, a gente quer ser respeitada em nossas diferenças. Mesmo porque, gente, pelo amor de Deus, se hoje vocês estão ouvindo eu falar aqui, se vocês têm o direito de escolherem o que vocês querem assistir, foi porque outras mulheres lutaram por esse nosso direito. Então, não fica postando abobrinha, falando mal de feminista, quando na verdade vocês estão falando mal de feministas. Vamos diferenciar tudo isso. Num outro aspecto também, os homens também se queixaram que, nossa, a gente não sabe mais como se comportar, porque a gente não sabe o que fazer, porque isso é um radicalismo. Não, meu bem, não é um radicalismo, né? É claro que existem pessoas que tentam tirar vantagens em todas as situações. Isso a gente sabe claramente. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma realidade, né, que provada estatisticamente que acontece em sua grande maioria com as mulheres. E eu sempre falo, não é preciso ter medo se você é um cara que respeita o outro, que respeita o gosto do outro, que respeita a diferença. Poxa, minha mulher gosta de usar tal roupa. Eu conheci ela usando tal roupa. Qual o problema? Ela se sente. A gente não pode continuar mergulhado numa ideologia em que a roupa, o hábito, vamos dizer assim, o comportamento, melhor, o comportamento sexual de uma pessoa determina o caráter dela. Gente, pelo amor de Deus, ética vai muito além do que vocês fazem com o órgão sexual de vocês. Tem gente que é mais liberal e são pessoas super éticas, pessoas altamente confiáveis. Em compensação, muitas das vezes a gente encontra pessoas que às vezes nem vida sexual têm e são pessoas altamente cruéis, pessoas que prejudicam o outro. Vamos começar a abrir a caixinha, porque,
Olha quanta coisa que o nosso mundo está enfrentando hoje. A gente precisa sair dessa zona de conforto que eu chamo da imbecilidade, porque para mim isso é imbecilidade, e acordar para outros valores, para outro entendimento, para outra percepção. Então, o que eu falo? Se você for um cara que respeita a sua mulher, se você for um cara que pensa, eu gostaria de ser respeitado da mesma forma que eu vou respeitá-la, você não precisa ter receio nenhum de nenhum debate sobre relação abusiva, tá bom? E para a gente fechar esse vídeo, que é mais esclarecedor do que sobre a gente falar sobre algum tema, se vocês até quiserem, a gente pode esmiuçar esse tema de relacionamento abusivo. Por que eu não fiz isso logo de cara? Porque, gente, eu sou uma pessoa muito prática, muito focada na solução daquilo que eu quero. Então, se eu estou numa situação que está me causando prejuízo, que não está sendo legal, eu penso, como eu vou resolver? E sempre eu puxo a responsabilidade para mim. Por quê? Porque quando a responsabilidade está na minha mão, eu posso agir, eu posso escolher. Quando a responsabilidade está na mão do outro, eu fico algemada. Eu dependo da vontade do outro, eu dependo, da escolha do outro. Então eu trago sempre as questões para mim, não me culpando, não falando isso aconteceu porque eu sou assim, porque eu sou isso, porque eu sou uma trouxa, porque eu sou um idiota. Não, nada disso. Mas trazendo a responsabilidade no seguinte, vou trazer para mim para ficar mais fácil. Ok, Sabrina, aconteceu isso, você deu o seu melhor, mas aconteceu esse tantão de coisa. Isso é a primeira vez que acontece com você? E não, já aconteceram outros relacionamentos desse. Então, ao invés de ficar me lamentando, trazendo, todo aquele sofrimento que eu passei, eu coloco o que tem em mim que está fazendo eu me conectar com pessoas desse tipo de atitude. Porque cada um dá o que tem. E essas pessoas, por mais que elas escondam no início, determinado momento, como vocês mesmo escreveram para mim, elas mostram quem elas são. O que impede a gente dar um corte, de dar um basta? Que a gente conhece. Mulheres que o cara era lindo, maravilhoso. Um belo dia ele começou a fazer uma coisa, deu uma, deu duas. Na terceira ela manda pastar e acabou e não tem mais volta. E por mais que elas gostem, elas conseguem ser firmes. O que está diferenciando a gente desse tipo de pessoa? O que a gente tem feito que a gente só se conecta com pessoas dessa forma, a gente vive situações de abuso e essas situações de abuso parecem que elas não acabam, elas se repetem, só muda, como eu sempre falo, o ator. Na verdade, o personagem é o mesmo, só muda o ator que interpreta. Então eu estou trazendo para vocês essa questão. O que o outro fez é da responsabilidade do outro. E eu já também falei isso com vocês, mas eu garanto, as pessoas pagam por aquilo que elas fazem, ou de um jeito ou de outro. Às vezes não vai pagar com você, mas vai pagar de outro. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Uma vez eu conheci uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito babaca, Uma pessoa muito que não tinha um mínimo de ética, que enganava muito, principalmente mulheres, Enganava muito mulheres, fazia esse perfil, o relacionamento abusivo, Era um homem extremamente narcisista. E essa pessoa, uma vez eu conversando com ela e tal, e aí começaram a acontecer, olha só como é que são as coisas, Era um padrão que ele repetia muito com as mulheres. Em determinado momento, alguém da família dele muito próximo passou a perna nele. Passou a perna de tal forma que os bens dele, ele não tinha mais acesso, ele era um homem rico, ele não teve mais acesso aos bens dele, ele ficou numa situação de para poder pagar os funcionários dele ter que vender o computador que ele tinha, para vocês verem, um homem riquíssimo. E num dado momento eu conversei com essa pessoa e falei assim, olha, cara, começa a refletir sobre isso, você tem uma postura de enganar as pessoas, de enganar normalmente as mulheres.
Agora a vida rodou e você foi enganada onde você dá mais valor, que é o teu bolso, o teu dinheiro, por alguém que você não esperava, que era alguém da sua família. Assim como você faz com as pessoas, você engana e elas nunca vão imaginar que você, né, é quem está sendo abusivo com elas. E claro, né, a pessoa não aceitou, né, foi super relutante e tal. Mas só para vocês verem que as coisas voltam. Não tem como plantar morango e colher goiaba. Não tem. A pessoa vai receber o que ela fez. Então, se você tem essa certeza, se você já sabe que esse abençoado ou essa abençoada vão receber aquilo que fez, vamos cuidar então do que interessa? Vamos parar com as lamúrias, a gente entende. Existe a fase do luto, existe a fase que a gente cola os nossos caquinhos, que a gente chora, enfim, que a gente vivencia o luto. Mas existe um momento que a gente tem que recomeçar. E recomeçar de forma diferente. Por recomeçar do mesmo jeito, pelo amor de Deus, gente, não sei se vocês notam, eu já tive mais de um relacionamento abusivo. Então, cada vez que eu tinha, a situação era pior. Até que eu resolvi começar a fazer isso que eu tô falando para vocês. Eu comecei a me questionar, peraí, o que tem em mim, o que tem nas minhas crenças, na minha forma de me entender, de me perceber que eu me conecto com pessoas que só vão me tratar mal. Ok, gente? Vamos buscar isso. Queria muito que vocês me mandassem algumas mensagens, me dessem um feedback naquilo que vocês acham que contribui para que a gente se conecte com uma pessoa assim e que a gente não consiga dar esse basta. O que está te faltando para dar o basta no relacionamento abusivo? E aí o próximo vídeo eu vou fazer exatamente sobre isso, falando sobre algumas estratégias, o que realmente tem sido o nosso calcanhar de Aquiles que acaba nos conectando com relações abusivas. Tá bom? Até a próxima!